Olá, eu sou Flávia Carvalho e esse é o terceiro vídeo de uma série de 4 vídeos que eu me propus a fazer para conscientizar as pessoas sobre a miastenia gravis, em função do mês de junho, que foi o mês da conscientização da miastenia gravis. No primeiro vídeo, eu falei sobre 50 fatos sobre a miastenia gravis e conviver com a miastenia gravis. No segundo vídeo, nós falamos sobre a miastenia gravis e a família. E nesse terceiro vídeo, nós vamos falar sobre os tipos de miastenia, porque não existe um tipo só, algumas características sobre esses tipos e vamos falar também sobre os tratamentos que existem, as perspectivas que existem em pesquisa e tratamento para buscar a cura da miastenia para alguns tipos de miastenia. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui no card para você ver depois que você assistir esse. E vou te convidar também para, se você gostar do vídeo, se você entender que é algo importante quando você terminar de ver, que você compartilhe, ajude a divulgar essa informação, dê o like aqui embaixo no vídeo, faça um comentário, que isso ajuda a fazer o vídeo chegar a mais pessoas. Então, vamos lá! Bem, existem 2 tipos de miastenia, basicamente. A gente vai falar dos 2 tipos. Existe a miastenia, que é chamada miastenia congênita, e existe a miastenia adquirida. A adquirida é a que eu tenho, e que a grande maioria das pessoas tem. A congênita é ainda mais rara. A miastenia congênita, como já diz o nome, ela não é provocada por anticorpos. Não existe anticorpos atacando a pessoa que tem miastenia congênita. A miastenia congênita é causada por uma falha na junção neuromuscular, na comunicação entre o sistema nervoso e os músculos, por causa de uma falha genética. Existe uma falha no código genético dessa pessoa e ela tem essa falha, então, na junção neuromuscular e que tem as mesmas características ou bem parecidas com a miastenia adquirida. Já a miastenia adquirida, a pessoa nasce geneticamente sem nenhuma falha, sem nenhum problema. O que acontece é que no decorrer da vida, na maioria das vezes mulheres de meia idade, começam a apresentar anticorpos, que seriam células para defender o corpo, que estão atacando o corpo dessa mulher. Como eu disse, existem adolescentes que apresentam esse tipo de miastenia, falei lá no primeiro vídeo, criança que apresenta esse tipo de miastenia autoimune, homens normalmente mais velhos, mas também existem homens jovens, eu estou falando aqui de maioria, né? São as mulheres de meia idade. O que confunde a cabeça das pessoas é que muitas vezes os médicos tentam explicar por que a pessoa tem uma doença autoimune. E, na verdade, a medicina hoje se posiciona de que ela não entende por que a pessoa tem uma doença autoimune, o que causa uma doença autoimune. Existem várias tentativas, teorias para tentar entender, ou então entender que cada uma é uma coisa, mas de uma forma geral não existe um consenso. Doenças autoimunes são causadas por isso. E a medicina não entende, ela sabe que dependendo da onde o anticorpo, né, aquela célula que era para defender, dependendo do tipo de célula que está atacando e aonde ela está atacando, é um tipo de doença. Mas todas são autoimunes. Então eu vou dar exemplo aqui de uma, que é o vitiligo. Aquelas pessoas que têm aquelas manchas brancas na pele, né? Aquela é uma doença autoimune. Só que o anticorpo que ataca essa pessoa, ela ataca as células da pele da pessoa, da melanina, que são as células responsáveis pela cor, né? Ataca a melanina, que são responsáveis pela coloração da nossa pele. No caso da miastenia,
é um outro anticorpo, um outro tipo de célula que é produzido pelo nosso corpo e que ataca estruturas da minha junção neuromuscular, que é a comunicação entre o meu sistema nervoso e o meu músculo. E como a medicina não tem essa explicação das doenças, por que você tem uma doença autoimune, existem alguns médicos que têm artigos, estudam, estão pesquisando, e eles falam que é possível, mas não é certo, mas é possível que uma pessoa que tem uma doença autoimune, seja ela qual for, tenha uma predisposição genética para ter essa doença. Aí a pessoa ouve aquilo e fala, então meu problema é genético. Não. Você tinha uma predisposição genética, pode ser que sim, pode ser que não, para ter uma doença autoimune. Isso não significa que a sua miastenia é congênita. A miastenia congênita, você nasce com uma falha genética, não é predisposição, é falha mesmo. Essa é a grande diferença, tá? Então são esses dois grandes tipos de miastenia, a congênita e a adquirida. Mas aqui na adquirida a gente tem alguns subtipos, vamos chamar assim. O que são esses subtipos? Você tem a chamada miastenia gravis adquirida, que é a mais comum, que são anticorpos atacando os receptores de acetilcolina, e aí tem umas diferenças nisso, pode ser diferente de uma pessoa para outra, mas eu estou simplificando, né? Você tem pessoas que têm a miastenia graves, mas que têm anticorpos que são de uma proteína da placa motora, não é do receptor, e isso dá algumas características diferentes, inclusive para o diagnóstico. E você tem as pessoas que têm a miastenia adquirida, a miastenia gravis adquirida, mas é uma miastenia que é chamada miastenia pré-sináptica. Pré-sináptica. O que é isso, pré-sináptica? Ela causa uma falha na junção neuromuscular, mas não por atacar aqui a placa motora ou os receptores da acetilcolina, depois que já aconteceu a comunicação. Ela ataca antes disso. Ela ataca lá nos canais de cálcio que existem na terminação nervosa. Complicou, né? Então tem uma terminação nervosa, tem um músculo. A grande maioria das pessoas, o ataque se dá aqui, ou na placa motora ou nos receptores desse tipo de miastenia. Nesse caso, o ataque está se dando aqui. Um canal que existe aqui, na terminação nervosa, tá? É só isso. Por que eu estou falando disso? Porque isso diferencia bastante o tipo de tratamento que vai se fazer e o diagnóstico principalmente. Nem tanto o tratamento, mas o diagnóstico. O tratamento, na verdade, vai ser assim, bastante diferente para quem tem a miastenia congênita do que tem a miastenia adquirida. Mas aqui no grupo da adquirida segue mais ou menos a mesma linha mesmo. Além disso, a questão da miastenia adquirida envolve muito a questão do timo, alterações no timo. E às vezes câncer no timo, que é uma glândula que a gente tem aqui atrás no peito, né, do externo. Aqui aparece muito isso, então é muito comum. Uma outra coisa que acontece aqui na miastenia adquirida é a chamada que eles chamam de miastenia neonatal. Se uma mulher com miastenia adquirida engravida, ela pode passar para o bebê alguns anticorpos que causam a miastenia, até que o bebê consiga formar o próprio sistema imunológico dele. Isso é comum. O que se fala é que pode ser que o bebê nasça com miastenia congênita, mas essa miastenia, ela é passageira. Ele vai ficar um tempo, enquanto o sistema imunológico dele está se formando, ele vai ter que lidar com a presença desses anticorpos maluquinhos que a mãe passou para ele, mas depois o próprio sistema imunológico dele elimina esses anticorpos e elimina isso da corrente sanguínea dele. Uma outra diferença, por exemplo, entre a miastenia congênita e a miastenia adquirida, é que as pessoas com miastenia congênita
como elas não têm problemas com anticorpos, com o sistema imunológico delas, elas podem tomar vacina. E as vacinas não são recomendadas para pessoas com miastenia adquirida. Porque você já tem um sistema imunológico bagunçado, ainda vai tomar vacina, e você tem um sistema imunológico que a sua imunidade está baixa por causa da medicação. Você vai tomar vacina? É arriscado. Então não é recomendado que pessoas com miastenia tomem vacina, muito menos doe sangue, né? Existe hoje algumas pesquisas em andamento para melhorar os tratamentos da miastenia, mas são poucas, mas existem. E existem pesquisas buscando a cura, o que seria uma possível cura, eliminação total de sintomas da miastenia adquirida. Tá? É importante isso ficar claro. Da miastenia que é autoimune. Uma das mais assim, avançadas foi uma que estava acontecendo na Europa, com incentivo lá da União Europeia, para atacar doenças autoimunes de uma forma geral, mas eles começaram com a miastenia e a partir da miastenia eles esperavam conseguir fazer o mesmo método para outras doenças, né? Para outros tipos de doença. E é interessante porque no site dessa pesquisa, eles falavam que a motivação deles era a questão econômica. Porque há muitos jovens, há muitas pessoas deixando de ser produtivas, deixando de estar no mercado de trabalho, deixando de ser força de trabalho por causa de doenças autoimunes de forma geral, né? E isso parou. Essa pesquisa, da última vez que eu tive contato com eles, né, não é uma coisa assim pessoal, é uma coisa, não sei, devem receber muita consulta. Eles me informaram que estava parada a pesquisa por questão financeira. Tinha uma outra também acontecendo nos Estados Unidos que está parada, questão financeira. No Brasil, a gente tem pesquisas para melhorar tratamento, para melhorar as medicações, para ter medicações que causem menos efeitos colaterais ou efeitos mais prolongados, mas também carecem de incentivo financeiro, né? É bem limitado. E por isso é tão importante a gente divulgar, a gente conscientizar as pessoas sobre a doença. Porque existe um impacto na vida de quem está doente, mas existe um impacto na sociedade também. A nossa sociedade, se você for parar para pensar assim, com muito cuidado, a nossa sociedade está vivendo um momento planetário, né? Bem delicado, bem crítico. E é uma sociedade que está adoecida. A gente tem a doença do século, a depressão, a gente tem os índices de suicídio aumentando, a gente tem cada vez mais diagnósticos de doenças autoimunes. E isso é um sinal de um adoecimento da sociedade como um todo, né? E a gente precisa estar sensível a isso, estar percebendo isso, né? Perceber que é um adoecimento coletivo, a gente está conectado. Quando as pessoas estão adoecendo, quando cada vez mais adolescentes me procuram, que receberam o diagnóstico da doença, da miastenia adquirida, autoimune, eu me preocupo demais com eles, pela perspectiva de vida deles, e me preocupo por nós como sociedade, né? A gente está criando isso, a gente está fazendo isso. E a informação é o primeiro passo, é a gente entender o que é isso, como a gente lida com isso, como a gente pode quebrar os nossos preconceitos, como que a gente pode se unir para superar isso. E até pensar em incentivos de pesquisa, sim, para encontrar soluções, para encontrar saídas, né? Saídas não é para mim. Nós miastênicos somos poucos, talvez não faça nem cócegas no Brasil. Mas se você for olhar, esse pouco impacta um grupo muito maior, que impacta um grupo muito maior, que na verdade é um todo.
Quando uma parte da sociedade adoece, quando um grupo adoece, toda a sociedade sente, ainda que ela não ache que esteja sentindo. E aí a gente tem essa sensação de adoecimento coletivo, né? As pessoas estão com desgosto em relação à vida, e a gente não pode permitir. A gente precisa entender que a gente está assim conectado de alguma forma, que o meu adoecimento de alguma maneira interfere na sua vida, mas que o seu adoecimento também interfere na minha, ou a sua indiferença. E que a gente pode mudar esse jogo. Eu acredito nisso. Eu sei que diante do quadro que a gente está vivendo, parece loucura eu falar isso. Eu tenho falado muitas coisas que parecem loucura. Mas eu realmente acredito nisso, que a gente pode mudar esse jogo. A gente pode mudar a nossa história, sabe? E para isso a gente precisa de informação. A gente precisa entender, a gente precisa conscientizar as pessoas, por exemplo, sobre a miastenia, para incentivar que haja pesquisas, para incentivar que haja financiamento de pesquisa, para incentivar que a gente encontre soluções. Mais do que isso, que a gente encontre o entendimento da causa, para evitar que mais pessoas tenham uma doença como essa. E também a gente conseguir agir sobre as pessoas que já têm essa doença, né? No caso, as pesquisas, como eu falei, estão focando as pessoas que têm a miastenia autoimune. Mas o que causa, ou o que pode favorecer a vida dessas pessoas que têm a miastenia congênita? É a gente acreditar que o todo é maior do que a soma das partes. Então, eu quero mais uma vez pedir para que você me ajude nisso, nessa conscientização. Eu postei um vídeo com atraso de 2 semanas, estou postando essa semana, e se você quiser entender um pouco sobre isso, eu vou deixar o vídeo que eu explico aqui em cima. E eu quero te pedir, voltar aqui, para você me ajudar nisso, nesse trabalho de conscientização, né? Compartilhando o vídeo, como eu falei, dando o like aqui se você gostou, fazendo um comentário, para que mais pessoas conheçam, entendam, pensem a miastenia, pensem as pessoas com miastenia e pensem nessa questão do adoecimento social que a gente está vivendo. E como é que a gente pode juntos buscar uma saída para isso, porque a gente pode ficar bem. Então, obrigado por você ter assistido, obrigado pelo apoio que vocês têm dado nos outros vídeos e que vocês têm me dado nessas semanas. Um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.